Mais irmãos em Cristo Jesus, estamos hoje iniciando mais uma escola bíblica dominical, esse domingo pela manhã, e é um tema muito interessante que nós iremos tratar com todos nesta manhã de domingo. O tema de hoje é cosmovisão cristã. Baseamos a nossa lição em 1 de Pedro, capítulo 3, dos versos 18 a 22. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos ouvir a leitura do texto. 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 22, diz assim: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que também blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Amém. Amém. Olha que interessante, o verso diz assim, 15, 16. Enquanto permaneçam preparados para dar uma resposta racional a todo que lhe pedir explicação da esperança que há em vocês, ou a razão da vossa fé. O que é cosmovisão? Pessoal Abraão, eu podia pensar nisso. Vou ler aqui o nosso comentário, diz assim: hoje as pessoas, elas convivem com uma pluralidade de visões. Relativismo é típico do nosso contexto. Cada um tem a sua opinião com relação a algo. Mas o que seria essa cosmovisão? Isso tudo, esse tanto de informação, tanto de visões, trazem, na verdade, professor, confusão, até no meio evangélico, dentro de nossas igrejas. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu penso assim, eu penso assim. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, cosmovisão, ou seja, qual é o seu posicionamento das mais variedades realidades do cotidiano? Por exemplo, qual é o seu posicionamento como cristão, a sua visão, a sua cosmovisão como cristão com relação à sexualidade, com relação à política que está na moda agora, a grande realidade no Brasil hoje, com relação à violência, com relação à violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, por que não violência contra o homem? Não é? Ninguém discute isso, mas existe também, claro, não é? Qual é a sua posição, o seu pensamento com relação ao casamento? Como é a posição do cristão? Qual é o papel do cristão com relação ao mundo? Então, nós precisamos observar tudo isso. Há várias formas de pensar, vários pensamentos, mas diante de todo esse contexto que nós vivemos, como cristãos, nós somos desafiados a termos um posicionamento. E o posicionamento nosso tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não esquecendo, pastor, que na lição passada nós falamos
a respeito da Bíblia como base, um sólido fundamento da vida cristã, né? E a cosmovisão é justamente isso aí, a visão de mundo que nós temos a respeito de algo, de alguma coisa. Exato. E o cristão, ele deve se nortear pela palavra. Por exemplo, como cristão, há um conflito que a gente vive entre o que é politicamente correto e o que é correto. Para um cristão, o politicamente correto não é correto. Porque para nós, como cristãos, o que é correto é o que está na Bíblia. Se a Bíblia diz que é assim, eu não posso tentar fazer o meio termo. Por exemplo, uma palavra que está muito na moda, né? O preconceito. Nós não podemos ter preconceito com determinadas pessoas, né? E nós não queremos aqui dar predicados, mas muitas vezes essa palavra é utilizada de forma errônea, como o pastor falou, por causa do politicamente correto, sendo que a Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas também é justiça. Interessante, é fruto do nosso contexto, a ênfase apenas no amor, só que esquece que amor é justo, não é? Por exemplo, o pecado é uma mácula. O pecado devemos ter ojeriza. O pecado devemos jamais concordar, mas amar o pecador. Mas aquele ato pecaminoso, ele é asqueroso, não é? Ele é purulento, ele é imundo, ele é errado. E pronto, a Bíblia diz. Não quer dizer que quando eu trato o pecado como algo completamente nocivo, horrendo diante da verdade do Evangelho, eu estou dizendo que o pecador não tem jeito. O pecador tem jeito sim, só se arrepender. Mas o pecado, seja lá qual for, continua sendo pecado. E se nós nos lembrarmos de todas as ocasiões, os encontros de Jesus, como nós falamos em pregações anteriores, né, pastor? Sempre quando uma pessoa estava diante de Jesus, ela reconhecia a autoridade de Jesus. E quando era feito o milagre ali da salvação, mediante o reconhecimento da pessoa de Jesus, Jesus Cristo dizia aquela frase muito conhecida por nós, né? Vai, não peques mais. Ele sempre fazia alusão a respeito do pecado. Interessante que Jesus, ele sempre conviveu com o que tinha de pior. Quando fala na oração com relação ao publicano, que era um terrível pecador para eles, né? E o fariseu, que era o santo, Jesus fala lá, olha, o publicano aqui, esse aqui que falou com Deus. Quem, né, foi aquele? Quando Jesus está na casa improvável, na casa de Zaqueu, a tua fé, esse também é filho de Abraão, não é? Mas o cara era terrivelmente pecador, né? Quando pega a mulher em adultério, algo pela lei passiva da pena capital, que era a morte, Jesus disse, eu não vou te acusar, só não peques mais. Porque ele não precisava acusar, porque ele já era ré, já estava exatamente, né? Então, vai, não peques mais. Em nenhum momento Jesus passou a mão no pecado, mas em todos os momentos ele deu a oportunidade para o pecador se arrepender e deixar, porque arrependimento é exatamente isso. Não é sentir tristeza, não é sentir dor, não é sentir remorso, não. Arrependimento é o ato de deixar de fazer aquilo que é errado. Você pode não sentir nada, você pode nem chorar, mas se deixa de entender o que estava errado, deixou, se arrependeu. Há pessoas que choram, fazem um lamento terrível, mas não deixam, não se arrependeu. Então vamos lá, cosmovisão. O que é isso? A cosmovisão, ela define a nossa vida de mundo, a nossa visão de mundo, a nossa forma de ver o mundo, né? Todas as pessoas são dotadas de cosmovisão. A cosmovisão, segundo o autor, é o conjunto de crenças, suposições que alguém irá usar para interpretar e formar opinião sobre a vida humana, sobre os propósitos da vida, sobre as suas realidades sociais, sobre os seus deveres para com o mundo, sobre o entendimento da verdade. A realidade só pode ser interpretada por causa dela. A minha visão do cosmos, a visão do mundo, a minha visão do todo. Não estou falando
de questão geográfica. O mundo está muito além da geografia, está o meu mundo. Está tudo aquilo que é realidade, é mundo. O intelectual, conhecimento. Todas as esferas. Então, a minha cosmovisão me vai permitir que eu observe tudo a partir do referencial que eu tenho. Né? Então, é a minha visão, é a cosmovisão. Mesmo que o indivíduo não saiba, mas tenha a cosmovisão. Às vezes usa eu acho, né? É uma cosmovisão. Eu acho isso. Né? Ou seja, a cosmovisão é como um par de lentes, como eu estou usando óculos, né? Um par de lentes que ele me ajuda a enxergar o mundo e interpretar o mundo em que eu estou vivendo. Um artigo do pastor Dr. Augusto Nicodemos, que o sinal eu acho cosmovisão, né? Ou seja, eu tenho como um referencial teológico de bom intérprete da Bíblia. Ele fala, de acordo com Ronald Nash, que é um filósofo cristão, ele fala na sua obra Questões Últimas da Vida, ele fala sobre 5 importantes verdades que definem a cosmovisão de alguém. A primeira, professor, é Deus. Ele existe? Qual a sua natureza? Amar de um Deus? Então Deus. Né? Segundo, a metafísica. Ou seja, qual é o relacionamento entre eu e Deus e o universo? O universo é originado por causa de Deus? A terceira percepção para tratar a cosmovisão, né, que define a cosmovisão de alguém, é a epistemologia. Ou seja, é possível saber? É possível conhecer a verdade? Existe verdade? Eu fiz para Jesus isso, Pilatos, né? A maior pergunta que se pode fazer quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Pilatos pergunta a partir de uma cosmovisão greco-romana, não é? E Jesus responde a partir da cosmovisão espiritual divina, não é? Então ali nós temos 2 realidades sobre a verdade, né? A outra percepção da cosmovisão, segundo Ronald Nash, é a ética. Existem leis morais que regem a conduta humana. Elas são absolutas ou relativas? Há um ponto importante. Se a verdade, se as realidades éticas, que isso é muito importante, forem relativas, toda a minha percepção será relativizada. Ou seja, o certo e o errado vai ser de acordo com aquilo que pode me beneficiar ou que pode ser interessante para mim. Porque a realidade ética, ela independe do meu benefício ou não. É uma verdade. Né? Eu vou pautar a minha vida a partir da ética. Então, eu como um cidadão, eu devo agir ética e corretamente, independente que alguém veja ou não. Pastor, interessante que todos esses pontos eles são importantes, mas quando a gente para aqui em ética, nós vimos isso na lição passada, quando nos lembramos daquele questionamento de um outro pastor, onde ele fala a respeito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, em todo ser humano está o peso de ser moralmente capaz de praticar a ética, né? E quando o senhor citou esse 4º ponto, isso na realidade é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. É verdade. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança. Nós somos seres éticos. Deus nos fez sob a ética divina, né? Não matarás. Claro que o princípio não é a punição para alguém matar, é a vida. A vida. O valor ali não é que alguém vai pagar porque tirou a vida de alguém, é porque a vida pressupõe tudo. Então, isso é um valor. Logo, o aborto, eu tenho que condenar como cristão. É princípio. Eu não vou entrar se foi, se não foi, as causas. Aonde é que começa a vida? Né? Exatamente. Quais foram as circunstâncias, por mais que sejam justificáveis ou explicáveis, mas eu tenho um princípio, é um axioma, ou seja, uma verdade irrefutável, que é a vida. Então eu não posso negar, ok? Já vamos tentar fazer aqui 25 minutos, que eu acho quase impossível, né? Ok, outro princípio com relação a que define a cosmovisão de alguém é a antropologia, ou seja, o ser humano, né? O ser humano é apenas corpo, materialidade ou tem uma dimensão espiritual? Qual a sua origem? Existe vida após a morte? Isso tudo
vai delimitar a minha percepção da minha cosmovisão. Eu queria aplicar uma aplicação para a vida, diz assim: diante das incertezas, assumir uma visão de mundo cristã é a garantia para agir com base no que a palavra ensina. Você acha que será questionado por tal reformulação? Você acha, se você ao assumir a sua posição cristã, você vai ser questionado ou não? Então, Romanos, o segundo ponto, fala sobre o secularismo em alta, baseando-nos em Romanos capítulo 12, professor. Diz o texto, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o culto racional, né? O culto racional é interessante porque não é somente a hora do culto, né? É uma experiência de vida, né? E isso tem a ver com a cosmovisão. Ok, professor Abraão, o que é que o senhor entendeu aí? Pode nos dar uma luz com relação a esse ponto que é um secularismo em alta? É interessante, pastor, que quando nós nos voltamos para essa palavra secularismo em alta, eu me lembro de que quando eu era criança, eu via muito essa expressão, por exemplo, mundano, quando nós ouvíamos algo que não era do contexto cristão, por exemplo, uma música. Aí minha mãe dizia assim, por exemplo: meu filho, não ouça essa música mundana, meu filho, não faça isso porque é do mundo. Então é interessante nós pensarmos, porque nós queremos voltar novamente àquilo que foi falado no domingo passado, que a Bíblia deve ser o nosso sólido fundamento. E quando nós nos detemos a esse conceito da cosmovisão cristã, nós nos lembramos do nosso referencial, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu me lembro muito bem de um outro texto que o apóstolo Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E esse texto no qual é citado aqui, de Romanos capítulo 12, ele de fato ele nos traz essa memória como cristãos de como nós devemos nos portar diante da situação, dessa vivência cristã. E hoje nós estamos vivendo uma situação de grande cautela, onde em tudo que se vive hoje existem conceitos embutidos de forma sutil na televisão, na moda, filmes, e é muito complicado isso, E a lição aqui ela trata assim, de modo assim, primoroso, dizendo que o secularismo é um modo de vida e pensamento que é seguido sem levar em conta a referência a Deus ou a religião. A raiz latina saeculum referia-se a uma geração ou uma era secular. Veio a significar pertencente a esta era mundana. De forma geral, o secularismo envolve a afirmação das realidades imanentes a este mundo e está lado a lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo, de acordo com o positivismo clássico. É uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado, o natural mais do que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. Isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Texto, mundo, ele vai usar século. Ou seja, não vos conformeis com essa realidade secular, né? Fora dos padrões divinos. Ele está falando do mundo greco-romano, de tudo que naquela época era o mundo que era resumido lá. Exatamente. Toda aquela realidade fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus, fora dos ensinos que ele teve, tanto do judaísmo quanto depois, quando ele se converteu ali no caminho de Damasco, quando ele foi discipulado por Barnabé. Foi Barnabé? Foi Barnabé, que foi o discipulador de Paulo em primeiro momento, né? Podemos dizer assim,
o bom discipulador de Paulo mesmo. Sabendo que Ananias fez todo aquele primeiro momento, não é? Mas Barnabé foi um bom discipulador de Paulo. E vale a pena aqui, pastor, citar essa forma conceitual de mundo. Quando nós falamos mundo, nós podemos pensar em três coisas: o mundo que Deus criou, planeta Terra e tudo que há fora dele, dentro e fora dele, o mundo pessoas e o mundo sistêmico. E é isso que Paulo está falando, o mundo sistema, né? E todo o conceito. E para mim, por exemplo, acredito que para todos nós é inconcebível você pensar fora da realidade de que não existe um Deus maravilhoso, de que não existe salvação em Jesus Cristo. Certa ocasião eu vi um filósofo, que eu não vou aqui também citar, ele teve contato com o cristianismo, né, na raiz católica, e aí ele dizendo assim, ceticamente, que não cria em Deus, né? E poxa, eu comecei a pensar como que essa pessoa não consegue crer. Uma pessoa, por mais que ela não tenha conhecimento, mas se ela estudar um pouquinho de biologia, ela vai entender que é impossível serem criados todos esses processos que ocorrem dentro e fora do corpo humano. E isso é importante. Agora, o mais importante é o cristão ter em mente de que o mundo tenta nos envolver com seus conceitos, com seus valores, mas o que deve prevalecer na vida cristã é a palavra de Deus, é aquilo que a Bíblia nos ensina. E o secularismo ele tem uma influência, a corrente filosófica que nos faz pensar entre a tecnologia e tantas coisas que nos ajudam a colocar o artificial como natural, ou seja, o pecado como não pecado, né? O que é artificial no sentido que não seja natural. Tudo aquilo que não é natural, não estou falando somente das plantas e tudo, mas o que não é natural, eticamente, moralmente, biblicamente, é artificial. E o secularismo investe. Né? Aí entra relativismo, aí toda a cosmovisão tenta mudar nossa cosmovisão cristã para uma cosmovisão não cristã secular. Ou seja, o homem tenta explicar tudo pela ciência, pela filosofia, pela física. E diante dessa situação, nós precisamos realmente saber que nós, como crentes, devemos formar essa opinião cristã para influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Aplicação para as nossas vidas. Como é viver diariamente com as divergências de ideais e objetivos que se opõem ao ensino cristão no seu contexto, especialmente no seu ambiente familiar. Nós precisamos, meus irmãos, a partir do nosso lar, tomar esse devido cuidado para que amanhã não soframos essa derrota. E aí podemos pensar, professor, como é a cosmovisão cristã? É baseada em quê? Uma cosmovisão cristã. Primeiramente, é baseada na existência de Deus. Que tipo de Deus? Né? Como é que esse Deus? É um Deus que apenas fez e foi embora? A ideia do deísmo? Não. É um Deus pessoal que tem ação na história. Então quer dizer que aqueles exílios do Antigo Testamento, aquilo que foi ação na história daquele povo e na história dos outros povos. Quer seja babilônio, caldeu, egípcio, qualquer um outro. Deus é o Senhor da história de todo mundo. Quer que creia nele, quer que não, quer que seja rebelde ou não. Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus é o Senhor da história. Esse Deus que cremos é um Deus pessoal, que intervém na história e tem a sua ação dentro da história de cada um do mundo. Leva em conta a revelação que ele fez de si mesmo na palavra, de sua palavra, na Bíblia. Então podemos afirmar que a cosmovisão cristã faz parte da crença num Deus eterno e ao mesmo tempo pessoal, que criou o universo, que criou o mundo espiritual, o mundo físico. A cosmovisão cristã crê que Deus é transcendente, ou seja, está fora da criação, mas ao mesmo tempo é imanente, está dentro da criação, né?
em todo o tempo, em todos os locais, está presente na criação. Ele se revelou de forma especial, primeiramente através da palavra escrita, a Bíblia, depois através da palavra viva, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Interessante, destaca-se, irmãos, que através da Bíblia pode-se construir opiniões sobre o que Cristo requer do cristão e assim agir no mundo para a glória. Quer dizer que a cosmovisão é a maneira de enxergar o mundo de acordo com aquilo que se crê. Se eu creio, eu enxergo assim. Se eu não creio, eu também enxergo a partir da minha percepção. Dessa forma, Jesus Cristo apresenta a razão pelas dúvidas e posições equivocadas que os religiosos tiveram naquele tempo. Por exemplo, em Marcos capítulo 12, podemos ver os fariseus, saduceus, herodianos questionavam a Cristo sobre o pagamento de impostos, né? E sobre o casamento e sobre a ressurreição. E o desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus deu margem a dúvidas e incerteza sobre qual posicionamento o indivíduo deveria ter para com o Estado, impostos, sobre a família, casamento. Olha, interessante. Eles não queriam só pegar Jesus ali. Eles não conheciam. Jesus entendeu. Jesus falou: errais, ou não conhecer as Escrituras, quanto menos o poder de Deus. Se não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Porque não tem como conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras. Não é? Não havia base segura para a formação de decisões éticas e morais em que se reflita negativamente numa confusão doutrinária e, ao mesmo tempo, no desconhecimento de quem era Jesus. Foi essa a questionamento lá em Marcos capítulo 12, com relação aos herodianos, aos saduceus e aos fariseus. Jesus deu essa resposta quando questionaram Jesus sobre o casamento, sobre o imposto, sobre a ressurreição. Aplicação para a vida. A vida do mundo do cristão, poderá contribuir para um bom testemunho, mas também poderá causar conflitos. De qualquer forma, pode ser equacionado diante dos desafios que você tem enfrentado. Então, a nossa cosmovisão precisa ser muito coerente com a palavra de Deus. E precisamos, irmãos, não abrir mão dos nossos valores bíblicos, valores de fé, que está muito além até dos valores de determinado grupo religioso, inclusive do nosso. Não é claro que os valores religiosos eles são oriundos da palavra de Deus, mas algumas questões de denominação, um entende que é assim, outro entende que é assado, mas existem situações que estão além de toda a percepção humana. São valores bíblicos, valores de Deus. A nossa cosmovisão precisa ter como base Deus, criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas. A nação será sempre como seu povo enxerga o mundo. Jesus Cristo, em João capítulo 17, naquela oração intercessória, na oração sacerdotal, enfatiza a verdade, pois só ela pode fazer com que o cristão reformule a sua visão de mundo, relacionamento com Deus. Ainda que isso gera choque, como diz no verso 14, e o mundo os odiou. Pai, o mundo os odiou, guarda-os, são teus, eram teus que tu me deste, guarda-os, a tua palavra é a verdade. João 17 vai falar uma oração muito bonita, intercessória de Jesus por nós. Não se pode impor a cosmovisão cristã, mas é através dela que o cristão poderá contribuir com posturas e formação de valores, dando testemunho de mundo e conseguindo se posicionar diante de questões complexas. E hoje nós vivemos, mais que nunca, questões muito complexas, discussões complexas, que nós precisamos nos posicionar, mesmo que contrarie a massa, o todo. Mas as nossas posições com relação à vida, com relação à sexualidade, com relação a Deus, com relação à fé, com relação à volta de Jesus, com relação a tudo. Chegamos ao final da nossa lição de hoje. Quero agradecer ao professor Abraão, a você que está nos participando como aluno. Esperamos em breve voltar às nossas aulas presenciais. Quero convidar você para nas quartas-feiras nós vamos começar estudos bíblicos sobre igreja. E você é nosso convidado também sobre a realidade da igreja, estudar a igreja do Novo Testamento, vai ser muito bom.
Deus abençoe a sua vida e que a sua visão e a minha continue sendo, ou seja, baseadas e pautadas na palavra de Deus. Deus abençoe e até a noite para o culto de louvor e adoração a Deus. Aguardo você. Amém. Amém.